Graça e paz, irmãos. Podem sentar. Deus abençoe vocês, rica e poderosamente. Eu amanheci assim, muito voltado com o tema a respeito do destino final, a respeito de coisas futuristas, uma preocupação em relação a essa responsabilidade de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho e de poder passar a mensagem de Deus. Eu não sei quantos aqui já se sentiram assim preocupados com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, e saber pelas Escrituras, não em julgamento, que eles precisam de um encontro com Jesus, que eles precisam tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu amanheci com essa responsabilidade, com esse peso assim na alma, que nós temos que continuar falando do Evangelho de Jesus. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, meu filho da fé, insista, em tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Pregue a palavra. Eu quero deixar essa mensagem, essa reflexão para todos nós nessa manhã, porque a vida é um sopro. Tiago diz que a vida é uma neblina que aparece e logo desaparece. E nós não podemos perder tempo, não podemos gastar a nossa vida com coisas fúteis. Uma coisa que é preciosa é o tempo, porque o tempo não volta. Estava olhando esses dias, apareceu eu e Oswaldino. Cadê o Oswaldino? Está lá atrás. Eu batizando o Oswaldino. O Oswaldino naquela época tinha cabelo, agora já não tem mais. Eu estava com o cabelo pretinho, agora o cabelo está com cor de algodão, né? Eu não passo nada não, deixa eu ficar branquinho mesmo. O tempo não volta. O que pudermos fazer, irmãos, vamos fazer agora. E eu quero agradecer a Deus. Ontem nós estávamos numa missão. Ontem eu fui presidente de uma assembleia de posse pastoral de uma outra denominação. Eles me convidaram, falei: irmãos, mas não, o senhor vai ser o presidente da mesa, vai ser o responsável para a condução da assembleia da igreja, assuntos de negócios da igreja local. Eu falei: tá bom, eu irei. Porque a gente chegou a um ponto que não podemos também ficar só para nós. Eu conversava isso com o nosso grupo que foi. A mensagem que Deus dá aqui, às vezes a gente pensa: essa mensagem não fica aqui. Obrigado, Adriano. Essa mensagem não fica só aqui, mas essa mensagem, no bom sentido, igual a comida. Você já viu a comida que você faz? A comida gostosa? Quando sobra, o que você faz? Pega, bota num pote e joga para o congelador. Dia seguinte você faz o quê? Tira do congelador, deixa ela descongelar, bota no micro-ondas e faz o quê? Come. Assim é a palavra de Deus. Não pensem vocês que essa palavra só fica aqui na igreja do Nazareno, fica aqui só para os irmãos da igreja do Nazareno, mas essa palavra vai alimentar outras pessoas, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Alimenta outras vidas, outras almas. E eu louvei a Deus, está acompanhado do pastor Fábio, tá? Obrigado, pastor Fábio, a irmã Flávia, a irmã Janaína, a Josélia também estava a Daílze, tinha um grupo de irmãos ali representando a nossa igreja. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês. O pastor lá ficou muito feliz, graças a Deus a igreja se sentiu bem dirigida, tudo aconteceu conforme Deus queria. Irmãos, eu quero ler em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo de número 11. Apocalipse 20, verso 11. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos,
postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal aos mortos que nele estavam, a morte, e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. Amém. Só até aí. Quero agradecer também a presença do Anderson, tá, Anderson? Deus abençoe, meu filho, tá? Sua vida, sua família, sua filhinha. O Anderson é uma pessoa que sempre se lembra do trabalho social da igreja. Final de ano, ele sempre traz as cestas básicas aqui para ajudar o trabalho da igreja. E queremos, tá? Que Deus te abençoe, meu filho, tá? No seu trabalho, tudo que você fizer. A mãe Edna, a mãe dele, foi uma pessoa muito... É uma pessoa muito amada, mas estava mais presente. Hoje ela não pode estar aqui, mas sempre foi uma pessoa muito amada do nosso meio. Queridos irmãos, esse é um texto da sessão que fala de um tempo futuro, de coisas que acontecerão. O livro do Apocalipse é o livro das revelações de coisas destinadas a um tempo. Algumas já aconteceram, outras estão acontecendo e outras acontecerão. E essa sessão aqui fala justamente daquilo que acontecerá, que é a doutrina das últimas coisas, fatos e revelações que estão descritas para despertar o povo de Deus, para despertar a humanidade a respeito de um tempo em que haverá de todos se apresentarem diante de Deus, todos estarem diante do Senhor. E esse texto fala claramente, aqui nesse momento, o trono branco é um trono de julgamento, onde todas as pessoas se apresentarão. Claro que aqui está falando daqueles que morreram sem a fé em Cristo, que não declararam suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. A revelação aqui é de que não haverá ninguém, seja na terra, esteja até mesmo perdidas, com suas vidas que foram levadas no mar, pelo abismo, em todos os cantos. Todas essas almas serão trazidas diante desse trono branco. O texto é muito claro. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra. A presença do Todo-Poderoso é tão majestosa que nada que se nomeie na terra de portentoso, de grande, se apresentará como alguma coisa, será nada perante Deus. E o texto diz no versículo 12, e vi os mortos grandes e pequenos. Quer dizer, que pessoas que tiveram aqui títulos, pessoas que tiveram aqui sanções poderosas, reconhecimentos humanos, qualificações, mesmas essas pessoas que tiveram isso, se não tiveram Cristo como Senhor e Salvador, são os grandes, são os poderosos e também são os pequenos. Estarão diante do trono do Deus eterno. Todo ser humano continua ser humano, todo homem continua homem, mas Deus é Deus. Deus é Deus. E aonde eu quero falar, irmãos, a respeito de que não adianta nada granjear, possuir, aqui se enriquecer, ter determinadas qualificações se você não tem um tesouro do céu, se você não tem a riqueza a respeito da vida eterna. E o texto diz bem claro, numa forma até poética, numa descrição de que há coisas escritas. Parece que tudo que acontece aqui nesse tempo, nesse mundo paralelo à eternidade, né?
esse mundo cósmico, planeta, Terra, aqui tudo se descreve como se estivesse sendo escrito. Tudo que acontece, todos os atos, todas as ações, todos os movimentos, parece que existe um registro que nada escapa da ótica de Deus, nada escapa do escopo dessa forma de lavrar a vida da pessoa como se estivesse sendo escrita num livro. O texto diz, olha, e diante do trono, e abriram-se os livros, quer dizer, registros, anotações, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E o texto diz bem claro que existe aqui um espelho das relações. O texto diz, e os mortos, versículo 12, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Claro que aqui a gente não tem que entender de uma forma literal, mas quer dizer que nada do que acontece aqui, nada do que ocorre nessa vida, que Deus não saiba, que Deus não tenha inteligência, que Deus não possa captar. Nada do que acontece aqui pode fugir da capacidade da onisciência de Deus. Vamos pensar que os anjos estão escrevendo livros e mais livros, que isso aí é uma forma metafórica. Isso quer dizer o seguinte, que nada do que acontece nessa vida, nesse plano cósmico, que Deus não tem entendimento. Deus sabe de todas as coisas. E ninguém escapará. Aqui é o julgamento dos mortos que não receberam Jesus como Senhor e Salvador. E não tem jeito. Aqui não tem escape. Você está nessa reunião aqui e você pode receber uma chamada, um telefonema, pode receber um aviso, olha, vem para cá, sai do culto porque estão precisando de você aqui. Você pode sair dessa reunião onde você quiser, ir lá beber água, ir no banheiro, pode dizer, não estou a fim de ouvir essa mensagem não, pode sair. Mas nessa reunião aqui, ninguém sairá, ninguém fugirá. Aqui ninguém tem esse poder de fugir da presença daquele que é todo poderoso. E cada um vai ser julgado de acordo com o que está escrito nesse livro. É aqui que verdadeiramente pesa para nós que conhecemos a palavra. Por isso precisamos pregar, por isso precisamos insistir e levar a mensagem para que essas pessoas sejam alcançadas, porque há um destino terrível pela frente, há um infortúnio eterno, não tem como fugir, será uma realidade difícil que vai alcançar todos aqueles que não tiveram compromisso com Jesus. Essa é a missão da igreja, pregar a palavra, avisar. Há um grande abismo, há um grande terror, há algo terrível para acontecer. Após a morte não tem como fugir, não tem como escapar. É a verdade, é muito triste. Ontem mesmo eu conversava nessa igreja que eu fui presidir a assembleia, porque tinha um pastor lá que conheceu o nosso irmão, o pastor Luther King, e nós estávamos conversando a respeito da retirada do nosso irmão do nosso meio, mas graças a Deus que ele foi com Cristo, ele está com o Senhor, amém, igreja? A gente sente saudade, mas é um hiato, é um tempo, que daqui a pouquinho isso vai passar. Mas difícil é pensar em alguém que possa partir dessa vida sem ter a certeza da salvação, sem receber a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Isso é terrível, é separação eterna, é destino eterno, é perdição eterna. É onde o Espírito Santo me tocou profundamente. É tempo de continuarmos nesse avivamento da pregação da palavra, de anunciarmos, de não deixarmos que é coisa realmente do acaso. Não existe o acaso, irmãos.
Deus pode fazer tudo em todas as coisas. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pensamos e pedimos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Ele é poderoso. Eu não acredito nessa coisa que ele tinha que ser evangélico, ele tinha que ser salvo. Não, todos receberam por meio de Jesus Cristo essa bênção de serem salvos. Se formos ver pela descrição da Bíblia, ninguém merece a salvação, mas nós temos necessidade da salvação. É por misericórdia que Ele nos amou. Então a salvação é para todos. E aqui fala dessa sessão do tempo futuro, que é um risco terrível para aquele que ainda continua longe do caminho do Senhor, longe da vontade de Deus. E a Bíblia diz, olha, não tem como, todos comparecerão a essa reunião, e cada um será julgado de acordo com o que estiver escrito no livro. E se o seu nome não foi achado inscrito no livro da vida, então esse foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. E é terrível. E deu o mar o morto, verso 13, que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Fala aqui de coisas terríveis a respeito de um tempo que não vai parar. Sofrimento vai ser eterno, tribulação vai ser eterna. As pessoas pensam que isso é coisa que nunca vai acontecer. Nós vivemos num tempo, irmãos, que as Escrituras Sagradas já se cumpriram completamente. Agora virão as sessões dos tempos futuros. Em relação às profecias de que Jesus está voltando, elas já se cumpriram completamente. Só falta a manifestação do antimessias. Só falta a igreja ser arrebatada e o antimessias se manifestar. Por isso nós devemos pregar. Por que você acha que há esse esfriamento nas igrejas? Por que há esses esfriamentos em toda parte, cristãos abandonando, pessoas descrendo, pessoas voltando ao vômito? O cão voltou ao vômito e a porca voltou à lama. É um adágio segundo, quer dizer, a pessoa voltar ao primeiro estado de vida que ela vivia. Ao pecado, à ruína, à descrença. E nós estamos vivendo nesse tempo onde as pessoas estão cada vez mais descrentes. Há um esfriamento muito grande e começa assim. As pessoas não querem mais ter comunhão, não querem mais participar. É fácil, porque as coisas da vida paralela realmente apresentam um certo prazer, uma certa alegria. As pessoas vão nesse afã e se envolvem e aí cometem todos os deslizes contra a palavra de Deus. E é justamente nesse tempo que nós precisamos, como igreja, como povo, nos despertar, nos levantar, porque Jesus está voltando. Não é fácil, não. A Bíblia diz que o reino será tomado à força. Essa força não é força física, de agressão, não é de movimento, de braço contra ninguém, não, mas é a força do Espírito Santo, com fé, com dedicação, com oração. Esse reino será tomado à força, sim, sermos dirigidos por Deus, porque o esfriamento é total. Pessoas hoje, para se chegarem a Deus na comunhão, tem sido difícil. Nós estamos hoje tratando de pessoas crentes que elas não têm mais prazer de estar na presença do Senhor.
Daqui um dia perguntaram se é evangélico praticante ou não praticante. A coisa está tão difícil. Vem cá, você é evangélico praticante ou não praticante? Porque a fé está indo por ralo abaixo. E é sobre isso que nós temos que ter cuidado, porque nessa sessão aqui não tem jeito. A Bíblia fala isso em Hebreus 9, 27, 28, fala a respeito de coisas, a respeito desse nível que o ser humano não vai ter mais poder de decidir, de poder querer alguma coisa, porque ele perderá de exercer esse poder, esse arbítrio. Ele não vai ter mais essa condição de estar falando o que agora ele pode decidir quando ele sai desse nível, tá? Desse mundo físico. Hebreus, não tem não? 9, pode botar, Pira. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, olha o que diz, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para... Ele só vai voltar a segunda vez para aqueles que aguardam. Isso aqui vocês sabem que está se tratando. Está se tratando aqui do arrebatamento. A segunda vez ele vai voltar para os que o aguardam. Nós temos pregado, temos ensinado essa igreja que o arrebatamento só vai ouvir o toque da trombeta aquele que estiver ligado em espírito com o eterno. Não pense vocês como está escrito lá em Tessalonicenses, ao toque da trombeta e o povo será arrebatado. O toque da trombeta não é que o anjo vai pegar a trombeta e tocar. Vai ser a hora que o eterno vai falar, chegou o momento, vai avisar. E quando acontecer isso, os que estiverem ligados no Senhor vão ouvir o toque aqui dentro. Não é um toque audível, vai tocar aí, não. Só vai ouvir quem está ligado no Senhor. É o terceiro ouvido. O terceiro ouvido que vai ouvir. Chegou a hora. É o momento do arrebatamento. O Espírito do Senhor agora vai retirar os santos da terra. Amém? Queridos, eu quero encerrar dizendo a minha e a sua preocupação. Versículo 15 de Apocalipse, capítulo 20. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa é a minha preocupação. A igreja está aqui para revelar as coisas de Deus. Eu vou falar uma coisa, irmãos, que às vezes pode chatear muita gente, pode chatear até... É preocupante quando a gente vê a igreja se dedicando a ter possessões, né? Ter poder de dinheiro, né? Poder ter bens em imóveis, isso e aquilo. Isso é o que menos representa a igreja. Igreja não é prédio, igreja não é helicóptero, igreja não é carro. Igreja são pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. É muito bom estarmos aqui nesse prédio, conservado, limpinho, com ar-condicionado, é muito bom, mas isso não é igreja, eu já expliquei isso. O termo igreja é emprestado. Igreja é um termo que significa sair para fora. Era onde os gregos e os romanos recebiam o convite para os debates. E a igreja significa um grupo de pessoas, uma assembleia. Eles vinham para esse debate num campo fora de suas casas, num lugar que era público, para debater ideologias e políticas. Isso era a igreja, a assembleia, a saída para fora. Esse termo foi empregado por empréstimo. E hoje as pessoas pensam que igreja é isso aqui, ó. Igreja não é prédio. Igreja é um grupo de pessoas reunidas, salvas,
que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Isso com o tempo foi sendo aplicado e convertido, né? E entrou para uma inclusão social e até civil. Igreja é parede. Igreja não é parede. Igreja é eu e você. Quando estamos reunidos aqui. Dá a mão ao seu irmão do lado aí. Diz assim, nós somos a igreja de Jesus. Nós somos a igreja de Jesus. Nós somos a igreja de Jesus. Quando ele voltar a segunda vez, ele virá para levar eu e você. Imagine só, né? Tem prédios aí onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, que é aquele, desculpa a expressão, tá? Exagero, predão. Aquela coisa, meu Deus, vai ficar tudo para o anticristo. Né? Tem pastores que chegam. O cara chega de helicóptero, meu irmão. É bom, vai ficar tudo para o anticristo. O anticristo vai, opa, beleza. Que a igreja não vai ficar aqui. A igreja vai ser levada com o Senhor. A gente precisa pregar a palavra. Não adianta ter muitos bens. O pessoal fala assim, minha igreja é rica. Minha igreja também é rica. Porque a graça do Senhor está aqui. Tem outra riqueza maior do que a graça do Senhor? Então, todas as igrejas são ricas, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Todas são ricas. Agora, se estiver falando de coisas desse mundo, dessa vida, tudo bem, fica com isso. Porque é isso que vai ficar aqui. Agora, irmãos queridos, vamos continuar pregando a palavra. Temos que fazer acontecer o Evangelho de Jesus de muitas formas, né? Como diz em Efésios, de muitas formas. Vamos pregar, vamos ajuntar o povo, vamos levar ao conhecimento da palavra. Eu quero que você entenda isso. Pregue a palavra. Talvez tenha um irmão na família, tenha uma irmã, um cunhado, um tio, sei lá, um patrão. Pregue a palavra. Seja humilde. Pastor, é difícil, mas quem convence é o Espírito Santo. É ele que convence a pessoa. Não deixe de falar não, porque o momento vai chegar. O pastor Almir testemunhou aqui do irmão dele. O ser humano é assim, quando ele perde, pastor. Quer ver o ser humano mudar? É quando ele perde. Porque a gente foi criado aqui nessa vida para granjear obsessões, poder. Então o ser humano, ele foi formado para ter, para conquistar, mas nunca foi direcionado e orientado a saber lidar com as perdas. Por isso tem que convidar o psicanalista para poder ajudá-lo, né? A psicóloga. E aí que vai. Porque o difícil é você entender, lidar com as perdas. Por isso as pessoas estão se suicidando. Não sabem lidar com o sofrimento, não sabem lidar com os conflitos. Tudo é questão de saber lidar com as perdas. Nós cristãos, já viu o cristão? Para encerrar, o cristão é fabuloso. O cristão, o pessoal chama os crentes de doido. Os crentes são doidos. São de doido. O cara está desempregado. O cara está numa dificuldade danada. Está louvando. Se veste bonitinho. Vai para a igreja. Vai para a igreja. Cara, como é que pode? O cara consegue isso. Rapaz, tem Jesus, cara. Sabe lidar que essas coisas aqui são passageiras mesmo. Sabe dar o valor aonde verdadeiramente tem que ser dado. Porque nós temos que saber lidar com essas coisas da vida. É muito triste, irmãos. A gente vê a pessoa lutando, depois no final, saber que tudo que ela fez, ela não vai levar nada. Tem uma coisa que eu fico sempre pensando, a maior grandeza aqui na terra que a gente pode deixar é um legado, é ensinamento, é direcionamento, é o amor, a compaixão,
é o abraço, é o beijo, é poder perdoar e ser perdoado. Isso é um maior legado, é o reconhecimento. Gente, que coisa mais poderosa do que isso, da gente estreitar todo esse laço e trazer as pessoas para dentro do campo dos nossos sentimentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. É liberar o perdão, a graça de Deus. Nós estamos nos aproximando de uma data muito, muito importante, que é o Natal. Mas eu quero dizer, irmãos, precisamos voltar ao sentimento mais profundo do Natal, que é o nascimento de Jesus. Mas é Jesus agora não mais como menino, né? Não precisamos de mais manjedoura, nem estábulo, né? Nada disso representa o Natal. O que representa o Natal é a presença de Jesus Cristo em nossos corações. E é isso que precisamos ofertar às pessoas. Jesus nascendo nas vidas, nos corações. Não como menino, mas como Senhor e Salvador. Por isso, irmãos, pregue a palavra, ensinem, falem de Jesus Cristo, porque a maior riqueza é essa. Porque, como diz Hebreus 9:27, depois que a pessoa sair desse cenário terreno, desse plano terráqueo, já era. Não tem mais jeito, gente. Não tem mais jeito. Com todo respeito aos irmãos católicos, apostólicos, romanos, não existe isso na Bíblia. Sufrágio nenhum resolve problema, missa nenhuma resolve problema, vela nenhuma resolve problema, culto nenhum resolve problema, unção, extrema unção. Acabou. Após a morte, segue-se o destino, o juízo. Não tem mais conexão com essa vida aqui. Acabou. Não existe mais como a pessoa voltar. Ela não tem mais esse poder de decidir. Isso é o que nós pregamos que está na Bíblia. Que após a morte, segue-se o juízo. Quer dizer, o que tiver de ser, a pessoa vai ter que enfrentar e não tem mais jeito. Não tem mais jeito. É onde os cristãos, eles são malucos. Por quê? Eles não vivem pensando só nessa vida aqui, porque a sua herança está nos céus. A nossa certeza de que um dia, por isso Jesus falou para Marta, irmã de Lázaro, todo aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque a morte é só um prejuízo por causa do pecado, é o salário do pecado, é o castigo. A morte veio e não tem mais jeito. A morte está entre nós e ela só vai ser resolvida com a ressurreição. Depois que nós, ou quem talvez passar por isso, muita gente não vai passar, porque o arrebatamento vai vir. Muita gente não vai passar pela morte. Mas aqueles que passarem, a Bíblia está dizendo assim, isso não é o fim. Não vai acabar com você, porque haverá a ressurreição dos mortos para a vida eterna com Cristo Jesus. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, irmãos. Vamos pregar o Evangelho, vamos ajudar, vamos contribuir. Às vezes eu fico olhando, nós podemos fazer mais, irmãos. Podemos contribuir mais. Os irmãos, quando falaram, pastor, vem aqui para dirigir a Assembleia. Irmãos, tudo bem, lá tem uma fachada. Assembleia de Deus, Ministério, Espírito e Vida. Para mim pode ser Espírito e Vida, pode ser Cristo Poderoso, pode ser Cristo Redentor, Nazareno, Metodista. Gente, todos nós somos do Senhor. O apelido lá na fachada da igreja é o apelido para os homens. Porque você acha que Deus fica vendo? Calma aí. Deixa eu ver quem está na Assembleia de Deus, quem está na Presbiteriana, quem está na Cristo Vive. Palhaçada, gente, vai crescer. Tu acha que Deus está vendo meu... eu fico chateado também. Eu sou da Universal, eu sou de... Palhaçada, você é de Jesus, cara.
Eu sou de Jesus. Essa questão de nome de igreja é só para identificar, para organizar. É para organizar. Agora, tu acha que Deus fica olhando? O Anderson da igreja Nazareno e tal. Não, meu irmão, palhaçada Deus para perder tempo com esse negócio de fachada de igreja. Não é isso, Luzia? Não é isso, Cleonice? Tem gente que fica brigando. Não, porque eu sou da igreja. E tem pastores que ensinam essa bobagem ainda. Não sei. É muito complicado a gente viver ainda nessa capacidade tão deficitária da Bíblia, né? Esse nome veio por causa da sociedade, para organizar a sociedade, mas não tem nada a ver com o plano de Deus. Mas tá bom, Deus abençoe, fique firme com Jesus, na fé, tá? Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Hoje vamos ter uma cantata linda, dirigida pelas crianças, coisa inédita aqui na igreja. Deus abençoe a todos vocês. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela salvação, pelo Espírito verdadeiro do Natal, que é Cristo Jesus, nosso Salvador, a nossa salvação. Não adoramos mais um menino, não adoramos mais um Deus criança, mas adoramos aquele que venceu a morte, que ressuscitou, que está entre nós. Muito obrigado. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, e que a doce e a maravilhosa presença do Divino Espírito Santo esteja com todos vocês, irmãos, hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diz: Deus abençoe. Vamos nos dividir para o estudo da palavra de Deus. Deus abençoe.